Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e essa ia ter com ele e dizia: faze-me justiça na minha causa, contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamarem a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará na terra fé como esta? Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer uma meditação nesse texto. É uma parábola que Jesus fez uma aplicação sobre a oração. Cada Bíblia aí tem um título, e a maioria, o título é esse: a parábola do juiz iníquo. Eu penso que o melhor título não seria a parábola do juiz iníquo, que esse título aí não é inspirado. Esse título foi colocado, muda de Bíblia para Bíblia, foi criado depois. Na minha ótica, o melhor título seria a parábola da perseverança na oração. Mas essa minha ideia não apareceu em nenhuma Bíblia. Apareceu a parábola do juiz iníquo. Mas quando Jesus começa a contar a parábola, ele fala: olha, e contou-lhes uma parábola sobre o dever. Sobre o que, irmãos? O dever de orar sempre sem desfalecer. Aprendemos aqui que oração é um mandamento, não é uma alternativa. Muita gente pensa que oração é uma alternativa, mas é um dever do crente. É uma parábola que ensina sobre a perseverança na oração. Não é um assunto sobre oração. Nós não vamos falar sobre oração hoje. O assunto é perseverança na oração. A oração é um assunto amplo, mas nesse texto que eu li, fica claro porque Jesus já deu o assunto. Quando ele começa a parábola, ele dá o assunto. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sem desfalecer. Então o assunto nosso hoje é perseverança na oração. A Bíblia fala muito sobre isso. E quando você lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia e vê um assunto repetido, muitas vezes, é porque ele é de suma importância. Quando a Bíblia repete um assunto muitas vezes, você tem que focar naquilo, porque é importante. Mesmo que alguém despreze, as pessoas, os pregadores não se volte ali, mas se a Bíblia repetiu o assunto, ele é de suma importância, porque o Espírito Santo sabe o que faz. Na sua sabedoria, esse assunto, por exemplo, da perseverança na oração, foi repetido muitas vezes. Eu anotei algumas. Por exemplo, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai
na oração. O que é perseverança? Orar sem desfalecer. Orar hoje, orar amanhã e depois de amanhã. Orar com chuva ou com sol. Doente ou sadio. Rico ou pobre. Animado ou desanimado. Você tem que orar. Permanecer na oração. Olha que Paulo escrevendo aos Romanos, alegrai-vos na esperança, paciência na tribulação. Agora, na oração, perseverança. Efésios 6, 17, 18 diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Orando quando, irmãos? Só quando está mais ou menos? Não, em todo o tempo. Ou seja, não tem tempo para oração. Se tiver avivado, você tem que orar. Se não tiver, ora também. Se tiver em abundância, ora. Se tiver na escassez, ora também. A perseverança está aqui. E para isso, continua o texto, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nesse texto, Paulo, aos Efésios, Paulo repete a perseverança em 3 situações. Ele fala, com toda a oração e súplica, com toda a oração. Oração de todo jeito. Tem dia que você ora intercedendo, tem dia que você ora clamando, tem dia que você ora suplicando, tem dia que você ora gemendo, tem dia que é um pedido pequeno, tem dia que é grande, tem dia que você chora. Todo tipo de oração você não pode apartar da tua vida. Depois fala, orando em todo tempo, não tem tempo para oração, todo tempo é tempo de oração. E depois, ele, no final dos 2 versos, ele fala, e perseverando na súplica, perseverando na oração. Colossenses 1 e 3, Paulo volta à carga e diz, olha, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Orando quando? Sempre. Olha, eu tenho perseverado na oração por vós. Tá bom, irmãos? Tá? Tem perseverado na oração por mim, irmãos? Amém? Paulo falou para a igreja, olha, eu estou orando por vocês. Eu tenho orado por vocês, tá, irmãos? Eu tenho perseverado. Mas não como Paulo, mas eu quero melhorar, né, Adailson? Melhorar nisso. Perseverar na oração por vós. E que Deus faça isso de vocês, por mim, pela minha casa, porque oração é uma coisa de todo o tempo. É uma coisa de qualquer situação, de qualquer jeito. Qualquer situação, eu preciso orar. Eu anotei mais um ainda, Colossenses 4 e 2. Diz assim, perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Amém, irmãos? Essa palavra velando aqui me chamou a atenção. O que é velar, irmãos? Quando morre alguém, a gente fala, vamos para o... O que é o velório? Coloca o corpo ali, só está o corpo, né? Só está o esquife, a alma, o espírito já foi embora. E você fica ali, tem velório que dura 24 horas, Daís. Tem uns que 36. Velando o corpo, ninguém sai de perto ali, está todo mundo em volta, os mais chegados chorando, mas os amigos estão por perto, o comentário é esse, como é que foi que morreu, meu Deus, aí a pessoa que nem era muito boa, fica boa, né, a gente faz elogios, velando, aí Paulo usa essa expressão aqui, perseverai na oração, velando nela, com ações de graça, fica ali, cuidado para você não perder a oração. Glória a Jesus. Nesse texto que lemos, a palavra desfalecer que Jesus usa, assim, dever de orar sempre, no primeiro versículo, sem nunca desfalecer. Essa palavra desfalecer, no grego o termo é ekakeu, significa ser remisso, ou preguiçoso nas obrigações. É a forma intransitiva do verbo. Ela aparece em outros lugares. Por exemplo, Paulo usou essa mesma palavra em Gálatas 6 e 9. 2 Tessalonicenses 3 e 13. Diz, não nos cansemos. É o mesmo termo grego. Então, desfalecer é cansar.
Então será que é possível alguém cansar de orar? Será que tem alguém que cansou? O termo grego usado por Jesus é o mesmo que Paulo usou quando falou assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem. Será que alguém cansa de fazer o bem? Cansa, né? Paulo falou que não podia acontecer isso. Alguém fez o bem há uns 50 anos, agora não vou fazer mais bem não, agora eu cansei. Eu vou ficar ruim agora. Não pode cansar. É o mesmo termo que Jesus usou na oração. Não cansa de orar. O dever de orar sem cansar, sem desfalecer. O termo usado é o mesmo. Então nós vamos estudar nessa noite, não sobre oração, sobre a perseverança. A parábola fala disso. Eu preciso perseverar. Eu pergunto, não quero resposta. Você tem perseverado na oração? Ou você coloca uma coisa na presença de Deus e daqui a pouco você desanima? Você cansa? O assunto nosso é perseverar. E é importante, eu provei para os irmãos, que só Paulo, e eu procurando hoje, encontrei pelo menos 5 situações que Paulo fala: perseverai na oração, orando em todo o tempo, perseverando em súplicas, orando sempre, perseverai na oração, velai na oração. Então, o assunto é importante, porque Paulo, a Bíblia repetiu ele muitas vezes. E essa é uma maneira de descobrir um assunto importante. Concorda comigo que esse assunto é importante, irmãos? Não porque eu estou falando, porque a Bíblia repetiu este ensino. Então, abra o seu coração nessa noite, porque estamos diante de uma coisa importante. Velar na oração é um desafio. Perseverar é um desafio. E é de suma importância para nós, tá? Então, vamos ao estudo da parábola. A mulher, irmãos, encontrou, e eu penso quando eu leio aquela parábola, 3 obstáculos que ela venceu, que ela teve que vencer. A mulher da parábola. Jesus contou a parábola para exemplificar um assunto importante. Parábola era isso. Jesus pegava uma coisa corriqueira, uma história fictícia, para aplicá-la a uma situação verdadeira. Aquela mulher teve que vencer o obstáculo, 3 obstáculos. Primeiro, o fato de ser mulher. Naquela cultura, a mulher era discriminada. E ela foi sozinha ao juiz. E o juiz não era lá essas coisas. Esse era um obstáculo. Quem sabe o juiz começou a rejeitá-la pelo fato dela ser mulher. Mas a parábola conta que ela teve também um obstáculo pelo fato de ser viúva. Uma mulher viúva não tinha, naquela cultura, voz própria. Era também discriminada. E o juiz falou: essa mulher que veio sozinha, mulher, essa, e além do mais, viúva, eu não vou atender. E o texto diz que ele não quis atender. E dá a ideia de que ela voltou muitas vezes do meio do caminho, porque ele não recebia a mulher em audiência. Ele não aceitou o seu pedido. Naquela época o pedido não era como hoje, que você faz uma petição escrita e protocola no tribunal e espera a audiência ser marcada. Não, a audiência era pública e pessoal, você tinha que verbalizar o seu pedido. Ela voltava por esses obstáculos. E tinha um terceiro obstáculo, pelo fato de ser pobre. Em quase todas as culturas e tempos, a pobreza é um fator de discriminação, até hoje. Então aquela mulher tinha 3 obstáculos e ela venceu os 3 para alcançar o favor do juiz. Ela venceu por quê? Jesus deixou claro na parábola. Interage comigo aqui, irmãos, olhe para mim. Ela venceu porque persistiu no pedido. Foi ou não foi? O próprio juiz falou isso. Falou: olha, eu não temo a Deus, eu não tenho medo de ninguém, nem de homem, eu não respeito ninguém, mas eu vou atender essa mulher. E para ela era
quando ele falou, eu vou atender, para ela estava vencendo 3 obstáculos. O fato de ser mulher, o fato de ser viúva, o fato de ser pobre. Eu vou atender porque essa mulher está me importunando com a sua presença. Todo dia ela vem aqui. Quando eu abro a sessão, quem ele olha? Quem ele vê? Ele vê a viúva. A mulher, a viúva pobre, que estava lá dizendo, pelo amor de Deus, faça justiça na minha causa. Ele atendia os outros, os ricos, os homens, os casados, e ela ficava para o final, e depois ele saía pela porta do fundo, e ela não era atendida. Ela permaneceu insistindo no pedido até ser atendida. Eu pergunto nessa noite, quais os obstáculos que temos que vencer para aprender a perseverar na oração? Eu disse, não é fácil perseverar. Não é fácil orar, irmãos. Muito menos perseverar. Demorar na oração. Quais são os obstáculos que podem estar conspirando contra nós? Eu sei os meus. Mas eu quero que você faça uma análise introspectiva da tua vida aí, porque a intenção aqui hoje é que cada um faça uma análise. Eu estou orando bem. Será que alguém podia levantar e falar, olha, eu tô num nível, se fosse para dar uma nota, o meu nível de perseverança é 9,5. Tem algum 9,5 aí? Mostra não, irmão, só estou brincando, não dá essa nota não. Tá? Mas alguém pode dizer, olha, a minha nota está lá embaixo, porque eu tô bem fraquinho. Se você fosse fazer uma autoavaliação da tua nota de perseverança, qual seria ela? Era nota vermelha, como na minha época, né, quando estudava, tinha nota vermelha. Abaixo de 5 era vermelha, né? Quando eu pegava a nota vermelha, Daílson, morria de medo do meu pai. Porque ele falava, ele não sabia de nada, nem estudou, nem nada. Ele aprendeu que vermelho era ruim. Moleque ruim, que não está aprendendo nada. Ele falava, está vermelho aqui por quê, moleque? Pai, não adiantava falar que a matéria foi difícil. Pai, o senhor me segurou na enxada aqui até tarde, aquele dia, não estudei para a prova, não. Tinha que tirar azul. Lá na escola, a professora colocava a gente em cima, e eu ajoelhei, irmãos, em cima daqueles milhozinhos. Eu alcancei isso, porque tirei nota ruim. Eu pensei, meu pai vai bater nessa professora. Eu falei, não, você vai ajoelhar no timbete. Ele não tinha nada, ele é pior do que ela. Por quê? Porque tinha que tirar nota boa. Qual nota você tem hoje, se fosse fazer uma avaliação? Estou acima de, estou azul ou estou vermelho? A minha perseverança. Bem, eu anotei algumas coisas que pode ser a causa. Primeiro, será que é a preguiça? O termo grego usado por desfalecer, que Jesus usou, e Paulo repetiu ele, o termo ekakeu, significa ser preguiçoso. Então Jesus falou assim, ó, o dever de orar sempre e não ser preguiçoso. A preguiça é uma situação. Você acha que é fácil, irmãos? É claro que ninguém vai falar assim, olha, eu não vim orar porque eu estava com preguiça, professora Vartir. Vai falar assim, ó, eu tinha que ir em lugar, aconteceu um problema, eu tinha que ir no supermercado, chegou um tio lá em casa, chegou a minha sogra. Você sempre vai inventar alguma coisa. Mas ninguém vai ser honesto e falar, pastor, eu não vim, ou eu não estou orando lá em casa, eu não estou levantando de madrugada porque eu estava com preguiça. Jesus falou, olha, cuidado com esse impedimento, esse obstáculo. Ele não é fácil, não. Orar não é fácil. Porque dá preguiça de ficar sentado, ajoelhado ou em pé. Dá preguiça de concentrar o raciocínio. Se você não tomar cuidado, você dobra o joelho e começa a fazer assim, ó. Oh, Deus abençoa, Senhor. Esquece o que é abençoar. Esquece a sequência. Um dia eu ajoelhei perto de alguém e falei, Senhor, abençoa meu Senhor. Quer dizer, ele estava preguiçoso ao extremo que ele não conseguiu coordenar os pensamentos. É por isso que na oração você transpira. Porque não é só dobrar o joelho. Você tem que forçar para coordenar o raciocínio. Eu quero fazer uma oração coerente. Eu vou entrar na presença de Deus agora. Eu vou entrar diante do trono da graça. Eu não posso ser preguiçoso, remisso. Tá?
Se for ajoelhado, vai ajoelhando, 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 esparrachando até esparrachar de vez. E dormir. A preguiça é um problema grave, irmãos. E deixa eu dar uma estatística aqui. Atinge 90% de todos nós. É uma coisa complicada. É um obstáculo terrível. Você tem que perseverar vencendo ela. Será o desconforto que a oração proporciona? Que a oração proporciona um desconforto tremendo. Por exemplo, se você vem para a oração, é melhor não passar maquiagem, as mulheres mais vaidosas. Porque vai que você chora, né? Às vezes não chora, né? Tem gente que tem muito tempo que não chora na oração. Mas se chorar, lambuza tudo, né? Vai ficar aquela coisa. Então, a oração traz desconforto. Porque você não adianta vir penteadinho, oh Deus, estou aqui sem... Não, a oração você começa, você não sabe onde vai dar. O Espírito Santo começa a te dirigir. De repente, ele te leva para orar por alguém que você nem imaginava. De repente, na oração... Você é levado a um caminho que você nunca imaginava. A oração é muito importante na igreja. Eu li um artigo esses dias de um dos pais da igreja. E ele dizia mais ou menos assim: se a sua vida não for uma vida de oração, a sua crença, o seu cristianismo é raso, está só no campo da alma, da emoção, da vontade. Então, de repente, você emociona, fica alegre aqui, é perigoso até cair, dá mas isso não está lá no espírito, lá no coração. Porque só vai para o coração se a palavra for remoída em oração na presença de Deus. Aí desce para o coração. Aí fica um cristianismo firme, enraizado. Quem tem um cristianismo enraizado, não briga por qualquer coisa. Está firmado na rocha, não é raso. Esse pai da igreja falou: olha, se você não ora, você tem uma crença em Deus, você tem uma crença na cura, mas nunca acontece com você. Você está no campo da mente só, nas emoções. O culto é bom ou não é bom? Às vezes todo mundo recebeu uma palavra, você não recebeu, porque nada te emocionou. Ninguém cantou bonito, ninguém cantou a música que você queria ouvir, o pregador não foi no seu estilo, e você não sentiu nada, porque o seu cristianismo está raso, só no campo da mente. Você tem que aprofundar ele cavando com oração. Cavando. Quem já cavou o chão aqui? Aquele terreno duro. Quem já fez cerca aqui? Meu pai fez muita cerca. E ele levava a gente para fazer cerca. Eu era menino. Eu saí da roça com 15 anos. Lembro de tudo, irmão Paulinho. E meu pai ia fazer cerca, ele levava um enxadão, como é que chama aquela? A cavadeira, e uma lata d'água. Para que isso, pai? Ele falou: vai buscar outras. A terra estava vidrada. Aí ele fazia um pequeno buraco e colocava água e ia para frente. Depois ele voltava cavando. Aí eu descobria que a água amolecia o terreno para facilitar para cavar. Tem vezes que você tem que amolecer o terreno com as lágrimas na oração. Está tudo difícil, está tudo raso, está tudo no campo da mente. Aí você vai para a oração, persevera na oração. No começo não funciona, você pensa: olha, o que adianta eu orar? Está tudo fechado, o céu está tapado, tem uma laje aqui, eu não consigo orar. Dobra o joelho, levanta, não tem sofrimento, não consegue. Mas você persevera e começa a sofrer. De repente o suor e as lágrimas começam a molhar aquele terreno, aquela situação. De repente a coisa começa a fluir. Mas tem que perseverar. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Bom, depois vem, será que o cansaço físico, mental ou espiritual, o cansaço, porque tem gente que cansa fisicamente, se estiver cansado fisicamente atrapalha. Como é que persevera na oração se estiver cansado? É normal, né, irmão divino? Se trabalhar de pedreiro o dia todo e vir para a vigília, vai ser um sofrimento sem tanto. Mas tem gente que faz isso. Mas é prudente
coordenar isso aí. Se está muito cansado, procura descansar para depois perseverar na oração. Mas tem um cansaço mental, né? Tanta coisa que você colocou na mente. Você jogou tanta coisa na mente, a mente no campo da alma, né? Tanta coisa que você viu na televisão, tanta coisa, tanta bobagem, tanta asneira, tanta piada, tanta novela, que a mente fica cansada. Não estou com a mente cansada, estou esquecendo, não é isso. Cansada na hora da oração. Você não consegue concentrar. Você não tem sequência de pensamentos. As sentenças das orações morrem antes de você terminar. Porque a tua mente está cansada, está avolumada. Você jogou muita coisa dentro da mente e ela está exausta. Aí você não consegue perseverar na oração. A oração, se passar de uns 10 ou 15 minutos, você entra em exaustão. Eu estou quase perecendo. Já foi naquela oração que você olha no relógio de 2 em 2 minutos. E parece que 1 minuto fica 10. Você ora no relógio. Mas, pai, não passou nada, rapaz. E o presbítero é daqueles que demora. Não vou orar aqui 50 minutos hoje. Aí você fala, meu Deus, é porque você está cansado. Ou fisicamente, ou mentalmente. Agora tem uma canseira pior ainda, né? A canseira espiritual. O desgaste espiritual. O esgotamento espiritual. Você está frio. Tem muito tempo que o avivamento foi embora. Tem muito tempo que você está sem comunhão espiritual. Aí é muito difícil perseverar. Às vezes a descrença, por não acreditar mais na oração, né? Tem gente que não persevera mais porque não acredita. Eu ouvi uma historinha hoje, história de menino, mas muito interessante. Diz que no Nordeste, muito tempo sem chover, numa região, o pai, crente, a mãe falou, hoje nós vamos fazer uma oração aqui, Deus vai mandar chuva. E fizeram uma oração, Deus, fervorosa. O pai, a mãe e o molequinho pequenininho, ficou vendo tudo. Vamos para a igreja, pai. Aí no meio do caminho, o menino falou, pai do céu. O que foi, meu filho? Esquecemos o guarda-chuva. Mas que menino idiota, a mãe falou. Está vendo que tem 1 ano que não chove, menino? Ai, mãe, mas nós não oramos agorinha, pai falou que vai chover. Que oração foi essa? O senhor acaba de orar, fala que vai chover e que o Pai do céu vai mandar. Eu estou acreditando. Então, a gente não persevera porque não acreditamos mais na oração. Se não acredita mais na oração, como é que persevera na oração? Para perseverar na oração, você tem que acreditar que Deus vai ouvir a oração. Para acreditar no milagre, você tem que acreditar que o milagre vai acontecer. Milagres acontecem. Eu fiquei pensando nisso hoje, fiz uma anotação aqui. Quantos milagres, quantas respostas eu ouvi alguém contar sobre oração. Na minha vida de crente, desde menino, quantos milagres eu ouvi alguém contar. Mas depois eu anotei, quantos milagres eu vi acontecer. Gente sendo curado do coração, de lepra. Sabe o que é lepra? Fogo selvagem. Eu vi curas, aleijados. Eu vi muitos milagres na minha vida. Mas aí, irmãos, eu não estaria satisfeito. Eu anotei aqui. Quantos milagres Deus fez na minha vida. Curas na minha casa, na área física, espiritual, providencial, provisão de Deus. Deus sempre respondeu às nossas orações, lá em casa. Glória a Deus por isso. Eu acredito muito em coisas pequenas. Ah, irmãos, e se você não acreditar em coisas pequenas, então para que ora? Eu vou dar um testemunho aqui, tenho 24 anos de casados, já vai para 25, né? Já passamos os 24. E quando eu casei, eu construí uma casa em Rialma, que é Séries em Rialma, como diz o baiano, é só o rio. Tá? Ele tem uma historiazinha aí sobre fora de Séries, porque é Rialma, mas na verdade sou ceresino. E eu morei nessa casa, primeiramente, 2 anos. E em casa eu não tenho nem facão, irmãos.
Eu sempre orei por segurança física, moral, espiritual. Sempre faço essa oração. Senhor, guarda-me eu preciso de segurança moral, espiritual, física. Nunca esqueci a casa aberta muitas vezes, irmãos. E nunca ninguém entrou lá em casa. Nunca acordei lá dizendo, olha, fez um barulho. Não. Depois mudei para Goiânia aqui, fiquei 9 meses aqui. Aluguei a casa para um rapaz, muito amigo. E depois Deus falou comigo aqui num dia tremendo que eu voltaria. Eu não entendi nada. Fui passear em Séries. Quando eu cheguei lá na empresa onde eu trabalhava, encontrei o moço. E eu tinha decidido naquela visita onde eu trabalhava que voltava a trabalhar no mesmo lugar. Encontrei com ele e falou, ô pastor, aqui é a chave da casa, eu mudei de lá. Falei, por quê? Mas eu ia precisar da casa, que eu estava voltando, tinha decidido. Foi tudo por Deus. Falou, pastor, fiquei lá 9 meses, entrou 5 vezes lá em casa. Falei, o quê? Os ladrões entrou lá 5 vezes, entrou comigo lá, quando eu estava viajando, toda semana quase entrou lá em casa. E eu falei, engraçado, morei naquela casa 2 anos e ninguém entrou lá não. Voltei a morar na casa e morei novamente uns 10 anos na casa. Nunca, irmãos, nem barulho no portão. Nem barulho no portão. E continuou morando aqui em Goiânia. Deus tem guardado. Mas eu tenho orado sobre isso. Continuo não tendo nem espingarda de pressão lá em casa. Nem facão eu não tenho. Eu brinco dizendo, essa casa aqui, irmãos, ó. Meu Deus, eu nunca vi uma casa insegura como essa. Porque as portas, irmãos, essas portas assim, né? Se puxar, abre. E os ladrões ele vai entrar embaixo, nós estamos dormindo lá em cima, tudo de porta aberta. Quer dizer, ele pode escolher qual que vai pegar primeiro. Mas Deus tem guardado a nossa casa. Deus tem guardado a nossa vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu penso que oração é isso, irmãos. É confiar em Deus. Você confia na oração? Na oração você está fazendo? Amém? Levanta a mão bem alto. Deixa o Espírito Santo saber que você ora confiando naquilo que Deus faz. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus, porque Ele ouve as nossas orações. Ele guarda a nossa casa. Ele guarda a nossa vida. Ele é fiel. Ele é fiel. Então, irmãos, a descrença, às vezes, é um atrapalho. Aí depois vem, irmãos, a reunião de oração. Não tem atrativos. Se você resolver perseverar na oração em casa à noite, não é fácil levantar de madrugada para perseverar. Não é fácil largar todo mundo e ir para o quarto. É muito mais difícil lá do que aqui na igreja. O programa de oração da igreja é mais fácil você perseverar nele, porque você tem pelo menos um incentivo uns dos outros. Mas a reunião de oração da igreja não tem atrativo nenhum. Nenhum. Nem cantor não tem. Nem cantor não tem, cantamos os hinos juntos, não tem nenhuma motivação, não tem nenhuma... Você tem que perseverar na oração. Aí começaram a inventar, né, irmãos? Hoje, eles falam de vigília. Vamos para a vigília. Aí você vai na vigília, irmãos, é só o nome. Mas vigília mesmo, não tem nada. A vigília nós aprendemos que seria vigiar em oração. É ficar um tempo maior em oração, em torno da palavra, ali, pequenos louvores e voltar para a oração. Mas as vigílias hoje não tem. Aí a esposa apelida vigília, vigilhão, vigília não sei de quê, vigília, mas na verdade, pouca perseverança, ou quase nada. É muito movimento e pouca oração. Mas aquela mulher nos deu um exemplo. E Jesus falou que foi um exemplo extraordinário. Ela venceu os obstáculos na perseverança e nós precisamos vencer. Esses que eu disse, preguiça, desconforto, cansaço físico, mental, espiritual, descrença, reunião sem atrativos, vencer tudo isso e obedecer. Porque Jesus falou assim, olha, o dever de orar, dever. Então oração não é uma situação alternativa, é um dever. O dever de orar sempre, sem desfalecer. Vamos analisar, irmãos, o contraste entre aquela viúva e nós. Que Jesus fez um comparativo ali, irmãos. Falou, olha, a viúva fez isso, isso e isso. E vocês? Por que não perseveram? Primeiro, a mulher era estranha.
ao juiz, sim ou não? O juiz não estava nem com ela, era estranha. Era uma mulher que ele não conhecia, não tinha nenhuma afinidade com ela. E nós, irmãos, somos filhos de Deus. E Deus cuida dos seus filhos. Ela perseverou. Por que nós não perseveramos? Ela era uma estranha. O juiz não dava bola, desprezou ela. Mas ela ficou ali. Eu preciso ser atendida. Agora nós somos filhos. Você pode falar? Filhos? Então levanta a mão e fala, eu sou filho de Deus, por adoção, por Jesus. Filho. Só se você não quiser orar por ninguém, não tem ninguém na família que você quer orar, não tem ninguém, não tem uma alma que você quer clamar, não tem uma bênção que você quer reivindicar, porque motivo para não pedir você não tem, porque você é filho e o pai tem prazer de cuidar dos filhos. E mesmo assim você insiste em não pedir. Desanimou, desfaleceu, não quer mais orar. E o pai, mesmo sendo um pai extremamente cuidadoso, pode ser que ele não quer, não está pedindo. Há uma palavrinha que diz, ninguém sabe o que calado quer, né? Você ficar só no pensamento, Senhor, me abençoa, só no pensamento não vai adiantar, tem que verbalizar isso. Tá? Tem que abençoar as pessoas, interceder. Louvo muito a Deus por essa igreja que tem uma equipe de intercessores. Intercessão é a coisa mais linda. Se você não fez um seminário de intercessão, faça, nós vamos repetir um que fizemos aqui. A capacidade de esquecer de você e carregar uma causa. Deus levantou muitos intercessores nessa igreja. Eles vêm mais cedo, eles respondem. Estou fazendo o curso Aliança aqui e tem uma equipe que está vindo no mesmo horário, saindo de casa no mesmo horário, segundona, e enquanto estamos no curso, elas estão aqui orando. Só a eternidade para recompensar isso, irmãos. É extraordinário. Perseverar intercedendo. Agora, aquela mulher era uma estranha e perseverou. Nós somos filhos, temos a promessa do cuidado e desistimos. Estamos completamente abandonando a oração. Segundo, aquela mulher não tinha nenhum acesso ao juiz, mas o filho tem livre acesso ao pai. Ela não tinha. Ela chegava na tora ali, olha, na cara dura. Mas a Bíblia diz que nós temos acesso ao Pai. Tem um texto que diz, cheguemos com confiança ante o trono da graça, em tempo oportuno. Se você vir e prostrar, Deus vai te atender. Se você parou de perseverar, a falha não é de Deus, a falha é nossa mesmo. Mas aquela mulher deu um exemplo, Jesus falou, olha, essa mulher, ele quis contar uma parábola para chocar mesmo. Terceiro, a mulher não tinha amigo algum no tribunal. Nenhum amigo, nenhum assistente, nenhum escrivão ali. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Advogado excelente. Quem sabe o nome dele? Jesus. Aquela mulher insistiu no pedido, mas não tinha nenhum amigo lá no tribunal, no juiz. Não era amigo do amigo do juiz, não era amigo do escrivão, não era amigo de ninguém. Agora você, meu irmão, nós temos um advogado junto ao Pai. A Bíblia diz que ele está lá. Quando alguém entra em oração, ele começa a advogar a nossa causa. Oh, irmãos, por que paramos então? Por que desistimos de orar? Se Jesus está lá à direita de Deus, intercedendo por nós, advogando a nossa causa. Deus estava a ponto de assinar a sentença favorável, o advogado já tinha feito toda a defesa. De repente, eu desisti da ação. Quem conhece esses termos, né? A pessoa entra na justiça, uma causa. Aí tem a primeira audiência, aí depois remarca outra audiência, aí o juiz manda juntar um documento, ele não aparece com o documento. O juiz manda uma segunda intimação, dando 5 dias úteis. Não aparecendo, aí o juiz já dá uma sentença, sob pena de desistência da ação. Aí a parte não vai lá, o autor não vai, a ação é arquivada. Se quiser entrar de novo, vai ter que fazer todo o processo de novo.
Acho que Deus falou, olha, estou com vontade de dar a causa, mas ele desistiu da ação. Desistiu da oração. Orou, começou bem, começou empolgado. O advogado estava aqui firme, junto. Mas de repente ele abandonou tudo, parou de orar. Aquela mulher não tinha nenhum amigo, mas ela permaneceu firme. Quarto, irmãos, a mulher não tinha nenhuma promessa que seria aceita. Nenhuma. O juiz nunca falou para ela, olha, vem amanhã. Nem isso ele falava. Mas nós, irmãos, temos centenas de promessas, por não dizer milhares, né? Milhares de promessas na Bíblia, que nos dão a garantia de que Deus vai nos ouvir, vai nos atender. Promessas que são para os filhos, para a igreja, para nós. E mesmo assim, desistimos da oração, do clamor, da intercessão. A mulher, irmãos, se dirigia ao tribunal do juiz, um tribunal frio. Ela saía de casa pensando, será que ele vai olhar para mim hoje? Ela saía pensando, ele nem vai me enxergar. Mas nós, quando nos dirigimos ao trono da graça, Deus se dobra para ouvir o nosso clamor. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus amados irmãos, precisamos perseverar na oração, no pedido, no clamor. Deus tem muito mais para fazer por nós. Ainda a mulher clamava na sua pobreza, mas nós temos a riqueza de Cristo para suprir todas as nossas necessidades. Mesmo assim, nós não estamos clamando. Agora, o que eu gosto também é o contraste entre o juiz e Deus, né? O juiz era uma pessoa ímpia e má. Jesus falou, enquanto Deus é bom e gracioso. Jesus chegou a falar. Falou, olha, quanto mais o Pai Celestial. O juiz era mau, era frio, era cético. E aquela mulher ia lá. Quando nós voltamos à presença de Deus em oração, saiba que Deus é bom, que Deus é gracioso, que Deus é misericordioso para te ouvir. O juiz atende mediante dinheiro e suborno. Naquele caso, com certeza, porque ele desprezava, se fosse uma ação normal, ele teria atendido a mulher. Mas ele passava o processo dela, porque estava atendendo outros interesses. Mas Deus não, irmãos. Deus atende mediante um coração quebrantado e contrito. Qual a condição para Deus responder? Coração quebrantado e contrito. Não importa a situação, se o coração é quebrantado e contrito, a Bíblia diz, Deus não despreza. Salmo 51. Deus não vai desprezar. Você pode estar numa situação difícil, pode ter cometido alguma coisa, mas se o coração estiver quebrantado, Deus vai te receber em audiência e vai te atender. Porque Ele não suporta coração quebrantado e contrito. O juiz atende com medo de ser importunado. Foi isso que a parábola diz. Essa mulher está me importunando, então eu vou atender. Deus atende por amor. Pelo toque do quebrantamento. Não importa se é pobre, rico, feio, bonito, branco. Não importa se tem 1 ano ou 10 anos de crente, ou 30 ou 50. Se o coração estiver quebrantado e comparecer diante do trono da graça, Deus responde à oração. Deus responde à oração. E Deus não vai cortar fila de ninguém. Pode ser o mais poderoso que virá crente, chegar lá, aqui é o fulano de tal, o dízimo tal. Nada disso, o coração tem que estar quebrantado e contrito. E Deus vai ouvir lá no céu. Glória a Jesus, glória a Deus. O juiz atendeu por conveniência, Jesus atende por amor. O juiz não respeita e não socorre ninguém, não socorreu aquela mulher. Enquanto Deus socorre e atende a todos que o buscam, é o seu prazer socorrer as pessoas. Eu quero pensar, para fechar, alguns pontos nessa noite, dessa parábola da perseverança, irmãos.
Se uma pobre viúva queria de um juiz egoísta e mau, ela usou a perseverança. Quanto mais os filhos de Deus, irmãos, que devem ter no coração coisas altruístas para pedir. Para quem você ora? Você ora para o seu filho? Você ora para o seu esposo? Você ora para alguém que está doente? Você ora para a igreja? Você ora pela sua vida espiritual? Motivo, irmãos, eu tenho certeza que você tem, e são nobres. Sim ou não, irmãos? Você tem ou não tem motivos nobres para apresentar diante de Deus? Aquela mulher tinha um motivo nobre, ela tinha convicção disso. Mas também nós temos, irmãos. Eu poderia passar horas e horas, porque os motivos não esgotam, irmãos. Tem dia que você começa a orar e vai lembrando da família. Você sabe que você é crente. E tem gente da sua família que não é crente, você tem que interceder, você tem que orar para o tio, aquele que está longe, aquele que tem muito tempo que você não vê, a vizinhança sua. Você tem que orar pelos vizinhos. Tem dia que o Espírito Santo me incomoda, porque eu me dou fé, que tem muitos dias que eu não oro pelos vizinhos. Aí eu começo no seu nome deles, começo a mostrar a casa, Senhor, tem que orar por eles. São meus vizinhos aqui, nunca nos importunou nessa barulheira que nós fazemos aqui. Então eles têm que ser abençoados. Aí eu não sei o nome, mas eu vou mostrando as casas, Senhor, abençoa. Motivos nobres nós temos, irmãos. Não estamos perseverando porque estamos desfalecendo. E Jesus falou, não desfaleça, vença os obstáculos. Ore por você, pela sua família, pela sua igreja, pelos seus vizinhos. Ore. A Bíblia manda orar pelas autoridades, em vez de falar. A Bíblia manda orar pelos líderes. A Bíblia manda orar pela igreja. A Bíblia manda orar por esse mundo perdido. A Bíblia manda orar pelas almas. E eu vou falar uma verdade aqui, tenho certeza do que eu estou falando. Jesus nos salva hoje, irmãos, mas não é porque nas pregações, não. As pregações são melhores, são muito mais bíblicas, muito mais eloquentes. Não prega porque nós não oramos por amor às almas. Quando meu pai foi ganho, o homem que evangelizou meu pai, ele chorava. Ele ia lá para casa da Ilse e chorava, literalmente. Eu falava, mas por que eu estou chorando? Por que ele quer tanto que meu pai vai para lá? Eu era moleque, mas muito ligado. Amor, irmão, um amor extraordinário. Como é que esse amor veio no coração dele? Veio com o joelho no chão, irmãos. Quando você ora, Deus coloca amor pelas vidas. Como é que você vai evangelizar? Você não está nem aí com ninguém mais, você não ama nem os irmãos. A gente não está amando nem os domésticos da fé. Como é que eu vou amar o bêbado, o vizinho, o maltrapilho? Deus tem que derramar amor no nosso coração por essas pessoas. E só vem se nós orarmos. Se nós pagarmos o preço. Senhor, eu abençoo a minha família, eu abençoo aquele tio, eu abençoo aquela pessoa. Eu oro. Nós temos dificuldade, irmãos, eu quero fazer um desabafo aqui, temos dificuldade de fazer aquele período de oração aqui na igreja, pelos doentes, pelos que estão viajando, pelos que não estão vindo. Para minha tristeza, eu estou aqui, eu fico vendo. A metade da igreja não ora, irmãos. Todo mundo fica caladinho, olhando, baixa o olho, conversando. Tenta estar rindo, continua rindo, tenta estar no celular, continua no celular. E devia ser um pranto, devia ser um clamor, devia ser um fervor. Meu Deus, nós estamos aqui na igreja e nesse momento se levanta um clamor por alguém que não está aqui. Ele está viajando, está fora, pediu oração, confiou na igreja, ligou para o pastor, ora por mim, vou viajar. Pastor, estou enfermo, estou doente, vou ser operado, minha filha com problema. Nós temos facilidade de falar, olha, está acontecendo, você sabe? Mas não temos sofrimento para entrar na presença de Deus e interceder. Senhor, tenha misericórdia. Nosso cristianismo tem que ser mais profundo, irmãos, mais do coração. Aí nós vamos preocupar mais com as pessoas, com o sentimento das pessoas. O Espírito Santo vai poder trabalhar melhor. Olha, ora por isso, ora por ele, ora por ela. Deus vai te levantar de madrugada, Deus vai te incomodar. Chegando na igreja, você vai sentir falta de alguém.
E sentindo falta de alguém, ao invés de falar assim, ó, estão saindo da igreja, estão fugindo, para onde foi? Você fala, Senhor, o Senhor sabe, vai lá agora, Deus. Cerca a vida dele, coloca um muro de fogo em volta da vida dele, protege, sustenta, edifica. Essa é a missão da igreja, irmãos. E Deus tem que derramar amor no nosso coração, mas só vem se nós voltarmos à oração. Porque na oração nós aprofundamos a palavra. Não adianta ler a palavra se não tiver oração. Ela fica só no campo da alma, da mente. Fica raso. Jesus falou assim, ó. Fechando o assunto, no versículo 8, ele fala assim, ó. Quando eu escrevi nessa... Quando vier o Filho do Homem, estará fé na terra. Mas eu peguei numa versão contemporânea e disse assim, ó. Jesus falou assim, quanta fé persistente o Filho do Homem vai encontrar quando voltar. O que ele quis dizer foi isso. Quanta fé perseverante, Daílson. Foi o que Jesus perguntou lá no final da parábola. Quanta fé persistente ele vai encontrar? Ou vai encontrar um monte de gente que nem sabe orar mais. Desanimados, já desaprendeu, não tem sofrimento. A maioria da igreja não sabe orar. Não sabe passar meia hora de oração. Quando passa de meia hora não consegue concentrar. Porque isso é hábito. Tem que aprender a orar. Tem que pagar o preço para aprender a passar tempo, coordenar os pensamentos. Ir para a Bíblia. A Bíblia tem textos que ensinam a orar. Mas Jesus fecha dizendo, quanta fé persistente, quanta fé perseverante eu vou encontrar quando eu voltar. Eu vou encontrar o povo que não sabe orar mais, não tem perseverança. O termo usado por fé, aqui é pistes, que quer dizer a confiança em Deus e a constância em tal profissão, mesmo quando Deus não atende ou tarda em atender. O termo fé que ele usou aqui é esse, pistes, que significa confiança e constância nessa confiança, nessa profissão. Mesmo que Deus não responda, eu continuo confiando em Deus. Eu continuo acreditando que Deus é fiel. Eu tenho fé em Deus. Amém, meus irmãos? Estou fechando. Esse tipo de fé só é gerado se a pessoa se envolver com a palavra de Deus e trabalhar essa palavra na oração. Do contrário, a sua fé é completamente rasa e desfalece com facilidade. A viúva, irmãos, a personagem da nossa parábola, e a parábola nem mostra o seu adversário, nem fala o nome. Mas ela nos mostra que devemos buscar a solução de nossas causas justas. Você sabe que ela tinha convicção de que o que ela pedia era justo. Então, não adianta perseverar numa asneira, não. Tem gente que persevera orando por coisas erradas. Você pode perseverar o resto da vida que Deus não vai atender. A causa tem que ser justa. O juiz era ruim, mau, mas o dia que ele resolveu, ele atendeu a ela, porque a causa dela era justa. Porque se não fosse justa, no primeiro dia vai, você não tem direito, você não tem razão, você não tem direito desse pedido, você vai perder a ação, então é melhor você não vir mais. Mas ela tinha convicção, faça-me justiça contra o meu adversário, porque eu tenho certeza que a minha causa é justa. Aleluia. Quando você entra na presença de Deus pelo seu filho, pelo seu marido, pela doença, a causa é ou não é justa? Tem ou não tem promessa na Bíblia? Tem. Então você vai, Senhor, a minha causa é justa. Por isso eu vou perseverar na oração, na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fica de pé, queridos, fica de pé nesse momento. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Eu sei que não é fácil perseverar, irmãos. Eu sei que não é fácil perseverar em oração. São muitos obstáculos. Mas o Espírito Santo de Deus me incomoda agora a fazer uma oração, porque senti de Deus de vir aqui na frente, receber junto comigo uma oração, para receber graça, para perseverar, voltar ao nível de oração que você precisa. Se Deus falou com você, saia do seu lugar, o Espírito Santo vai ver o teu gesto, e nessa noite você vai ser fortalecido, né, na oração. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite.
Eu sei que seus pedidos são honestos e justos. Eu sei que você tem muita coisa para apresentar diante de Deus nessa noite. Eu sei que você pode, mas muita coisa está competindo com você para você não perseverar. Muito ativismo na sua vida, muita atividade, muita canseira, muito enfado, muita coisa concorrendo. Mas o Espírito Santo de Deus vai te dar graça e sabedoria para você administrar o seu tempo. O Espírito Santo vai te dar graça para você administrar a tua vida, e você vai levantar na tua casa, vai levantar na tua família como um verdadeiro intercessor. Você vai ser um guerreiro novamente, e eu quero garantir para você, os problemas podem até aumentar, mas espiritualmente você vai vencer. Deus vai fazer milagres na tua casa, na tua vida. Porque eu não estou dizendo aqui que você não pode ser perseguido, que você não possa ser afrontado. Pode ter afronta, pode acontecer assaltos, pode acontecer qualquer coisa, mas se você está na oração, Deus vai estar contigo para te dar a vitória. Mas nessa noite, eu quero que o Espírito Santo de Deus revele em nós, no nosso coração, não na nossa mente, no nosso coração, um desejo ardente de voltar à oração. E Deus vai te dar graça para os programas de oração da igreja. Você vai ser despertado na madrugada para orar por alguém, para orar pela igreja, para orar pela liderança da igreja, pelo pastor da igreja. Se o Espírito Santo de Deus mandar, faça isso, porque a jornada não é fácil, a batalha não é fácil. Se Deus te levantar para orar por um adolescente, por um jovem, por uma irmã, por um irmão, por um obreiro, faça isso em nome de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que te incomoda. Coloca a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, teus filhos estão aqui comigo nessa noite, o nosso propósito. Nós fazemos, Senhor Deus, um propósito aqui na tua presença nessa noite, Pai. Um propósito de perseverar, Pai. Os obstáculos, ó Deus, de voltar à tua presença, de voltar ao primeiro amor, de pagar o preço, Senhor, na intercessão, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela igreja, pela vizinhança, pelo esse mundo perdido, pelas almas perdidas, pelos nossos governantes, ó Pai. Deus, o Senhor vai despertar novamente o coração da igreja. Levanta uma igreja que intercede, Pai. Levante obreiros que intercedam. Levanta líderes que intercedam. Pessoas que paguem o preço, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus eu declaro a tua vitória sobre todos os embaraços, todos os obstáculos. Nós iremos vencê-los no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que a tua vida vai mudar, que a tua vida de oração vai mudar. Você vai comparecer perante o Senhor com o propósito de orar. Tem uma família esperando, tem um amigo esperando, tem um filho esperando, tem um obreiro esperando, tem uma alma esperando, tem alguém que carece da tua oração. Vamos vencer todas as armas espirituais. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olhe para mim. Olhe para mim aqui. A Bíblia fala claramente que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então o meu adversário não é o meu irmão. Se alguém te contrariou, é porque você foi enganado. Foi uma mensagem relacional do diabo que te enganou. Ele às vezes nem queria. Você errou, você não entendeu a palavra. A Bíblia fala que nós temos que lutar contra príncipes, potestades, espíritos malignos. É ele que lança ciladas no nosso caminho. Mas na oração, nós vamos ser mais do que vencedores. Amém? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Vão em paz, vão na graça. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senta, irmãos, por favor, e olhe para mim aqui. Glória a Jesus. Domingo passado estávamos no culto e teve 3 conversões. Depois do culto nós conversamos com uma das irmãs, ela chama Marilda, amiga da irmã Vilma.
E ela aceitou Jesus e veio, me cumprimentou, ficou alegre. Quando a Thaís ministrou, Deus usou a Thaís para falar com ela. Ela vinha sofrendo uma situação difícil e Deus usou a Thaís. Ela falou: olha, Deus falou na boca dessa menina. Enquanto ela estava aceitando Jesus aqui, os traficantes estavam matando o seu irmão, que era como filho dela. Aí quando ela saiu da igreja, tinha muitas chamadas no telefone, era do esposo, e ele levou ela para casa, porque era ir levar, a mãe dela estava aqui também no dia, crente, ela aceitou Jesus naquele dia. Aí o esposo só contou no outro dia para ela, porque o rapaz estava 18 facadas, não é isso? 20 facadas, nem foi tiro, foi facada mesmo, dentro da casa. Ela vinha sofrendo com esse menino há muitos anos. E a irmã Vilma foi lá, orou com ela. Ontem foi o velório e nós vamos fazer uma oração por ela. Ela pediu muita oração da igreja. Fecha os olhos aí, vamos orar. Chama Marilda. No momento que ela aceita Jesus, aconteceu uma tragédia. Mas eu sei que Deus vai fazer uma obra na vida dela. Vai completar essa obra. Amém? Senhor Jesus, nós estamos intercedendo agora pela Marilda, Pai. Senhor, sabe confortar ela. A gente nem tem palavras, ó Deus. Eu não sei o que dizer a ela, Senhor, num momento desse. Quando ela faz uma confissão por Ti, Senhor Deus, o inimigo vai lá e a ataca, Senhor, e ataca a sua família. Mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo, Pai. O Senhor é um Deus que sabe confortar. Teu Espírito sabe confortar, ó Deus. Conforta o coração dela, da sua família, da sua mãe, ó Pai, do seu esposo, da família toda. Estenda a Tua mão para completar o milagre, ó Deus. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor sabe fazer bem feito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos recolher a oferta, irmãos? Podem recolher, tá? A oferta nessa noite. Os irmãos que vão ofertar, faça com alegria. Deus abençoe todos que vão fazer a oferta. Enquanto está sendo recolhida a oferta, hoje vai ter reunião das lideranças dos grupos no Salão GPAIS. Tá? A Ferreira e a Vilma estão convocando todas as lideranças dos grupos que estão trabalhando para uma reunião. Os irmãos que querem comprar marmitex, procure a irmã Sirlene. Valor R$6. Galinhada com tutu de feijão. Se for preciso, levaremos na sua casa. Será neste domingo. Só como você levar lá em casa. Lá em casa você leva, né? Tá bom. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Atenção por esse aviso. Quinta nós voltamos no culto. Sexta-feira temos a vigília. Começa às 7 até a meia-noite. E a leitura da Bíblia. Estamos bem adiantados. A oração acontece no Salão GPAIS e revezamos na leitura. Sexta, a partir das 19 horas. Toda a primeira sexta-feira do mês. Lembrando aos irmãos que a ceia nossa, esse mês de novembro, vai ser domingo que vem, na primeira sexta-feira, em função da festividade dos adolescentes no dia 10. Então, a ceia vai ser próximo domingo, dia 3. Certo, irmãos? Deus abençoe. Vamos ficar de pé para terminar. Adailson, por favor, vem aqui fazer essa última oração. Aleluias. Vamos orar, irmãos? Amém. Deus maravilhoso, Pai querido, Senhor, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que tivemos nesta noite, de aprender da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que possamos, ó Pai, levar para as nossas casas tudo que o Senhor nos alimentou nesta noite, e que possamos produzir frutos, ó Pai,
Meu Deus, eu te agradeço, Deus querido, porque a tua palavra, ela é reconfortante, ela é animadora, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, salva, cura, liberta. Senhor, eu te agradeço, porque eu estive aqui nesta noite, nós estivemos aqui aprendendo de ti, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Curva a sua cabeça, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus aqui na terra, não só hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém.